Bem-vindos ao podcast Doses Terapêuticas. Aqui é a Enza Laine, psicóloga, mentora e facilitadora de reprogramações mentais e emocionais e de imersões. Hoje nós estamos aqui com o nosso primeiro episódio com os nossos convidados e junto dessa jornada nós vamos estar com o nosso psicoterapeuta William Jardino. Olá, prazer, estaremos juntos. Porque os convidados desse primeiro episódio são pessoas que nós temos um profundo carinho, uma profunda admiração, são pessoas que já estão caminhando há um certo tempo com a gente dentro desse caminho de autoconhecimento, de expansão da consciência, têm feito trabalho diferenciado no mundo, ajudando as pessoas a reconectarem com a sua essência, consigo mesmo. Então tá aqui a Daniele, da Caniche, que é psicóloga, também facilitadora, design thinking, também vários projetos empresariais. Gratidão, Dani, por estar aqui com a gente, contribuindo. Eu que agradeço. E também tá o Gustavo. Sim, aqui na minha frente, Gustavo, nosso querido amigo de tantas datas. Gustavo Nakanishi, que é empresário, terapeuta e também é facilitador de imersões. O Gustavo traz um conhecimento muito profundo, muito bacana, e ele e Dani se complementam e de uma forma muito bacana que todos vocês vão gostar e adorar esse podcast com esse casal sensacional. E a proposta do Doses Terapêuticas é trazermos convidados para falar de espiritualidade, autoconhecimento, promovendo o bem-estar, um reencontro mais profundo com a nossa essência. Começamos a trazer aqui também conhecimentos que tragam mais clareza diante do nosso propósito, da nossa missão aqui na Terra. Então, hoje nós vamos falar de espiritualidade, saúde mental e como a psicologia, como a psicoterapia pode apoiar nesse processo de expansão da consciência, nos ajudando a compreender o nosso verdadeiro papel aqui na Terra. E nós acreditamos que nada melhor pessoas que estão aqui firmes nessa jornada de integração, principalmente ajudando, vivendo na prática essa espiritualidade no dia a dia. Vocês que, para além de definições, são pais de um ser lindo que é o Theo, né? Então, assim, eu sei que para além dessas definições, nós temos muitos papéis como mãe, como filha, como companheira dentro dessa jornada. E eu queria convidar vocês a se apresentarem, assim, sem falar dessas definições, compartilhar um pouco dessa jornada de autoconhecimento, de expansão da consciência até aqui, para a gente começar a sintonizar dentro desse tema e trazendo uma clareza de como podemos utilizar ferramentas para trazer leveza e mais saúde mental para o dia a dia. Falar de mim sem falar da profissão, né? Essa é a ideia. Então, para mim sempre foi importante essa busca, assim. Eu digo que dentro do meu círculo familiar eu comecei isso meio que sozinha, assim. Então eu ia para lugares e imersões e conhecia pessoas que eu pegava avião. E então eu comecei isso desde muito cedo, assim, e era uma coisa que nasceu em mim, que a psicologia ajudou muito. Mesmo tendo todas as restrições que a academia traz, escolher a profissão para ser psicóloga não é uma coisa simplesmente que a gente escolhe racionalmente, né? São coisas que realmente tem alguma coisa lá dentro que movimenta a gente para esse processo, né? Então, essa busca para mim sempre foi importante e eu ia fazendo ela de uma maneira muito, muito intuitiva, assim. Então, eu já tive espaços e tipos de imersões e coisas que às vezes, quando eu via, eu já tinha pago, eu estava lá para fazer. Então, eu acho que eu nunca tive um julgamento sobre isso. Minha família é muito católica e isso não me privou de conhecer coisas diferentes ao longo do caminho, assim. Então, isso me ajudou muito na prática com as pessoas, depois no consultório, depois nos trabalhos que eu fui guiando e facilitando e mentorando. Andei muito pela área empresarial e era um ambiente muito racional, né? E engraçado que a vida toda eu sempre atraía clientes executivos, esse era o meu maior público quando eu iniciei minha carreira. Só que eles sempre queriam falar da vida. Então foi muito interessante, assim, todos, principalmente na parte de coach executivo, eu sempre acabava fazendo outras coisas nesse ambiente, porque essas pessoas, acho que intuitivamente, elas conectavam com outras coisas que eu podia, né, ali naquele momento facilitar, ajudar. Então, esse caminho, que eu acho que essa frase, para mim, resume tudo, né? Nós não somos seres humanos, nós somos seres espirituais numa experiência humana. Então, isso para mim, assim, depois que eu escutei isso, eu falei, nossa, acho que isso resume tudo a minha vivência aqui nessa dimensão, né? Que se a gente pensar que a gente está só vivendo uma vida humana aqui, como seres humanos,
fica muito curto, né? Fica assim, sem perspectiva. Porque hoje eu acho que eu tenho uma consciência, tem certas pessoas que eu falo, será que isso vai ser nessa vida, vai ser na próxima? Será que eu vou conseguir fazer tudo isso nessa experiência, né? E tendo essa visão mais ampliada hoje, eu acho que essa ansiedade passou. E a vida espiritual, principalmente agora, nesses últimos anos, com todo o trabalho do Gustavo, ampliou isso de uma forma assim, avassaladora, né? Com vocês. O encontro com vocês, a gente considera que foi divisor de águas em nossas vidas. De verdade, assim. Foi um ponto de virada. Porque até então a gente encarava a espiritualidade de uma determinada forma. E como é bom a gente poder desconstruir, esvaziar, criar espaço para aprender algo novo e ter novas percepções. Né? Exatamente. E esse é um caminho, né, que a gente costuma trilhar até intuitivamente, né? Conforme a gente vai procurando expandir a consciência, a gente vai entrando por um caminho que ele vai sendo intuitivo, até a gente encontrar pessoas, movimentos que fazem sentido para aquele nosso momento, em termos de expansão da consciência, em termos de crescimento pessoal, em todos os aspectos, né? Então, esse caminho que Dani contou é um caminho que eu também percorro, Enza percorre, e tenho certeza que o Gustavo também, que é um caminho que acaba indo, conforme você vai despertando, ele vai vindo intuitivamente, você vai cada vez mais agregando valores para a sua expansão. E aí tem esse elo que nos conecta, que é esse ser humano. Ser humano. Então, conte pra gente, ser humano, como é que foi sua jornada até aqui? Estamos super curiosos para conhecer um pouco mais profundo desse Gustavo Nakanishi que tem feito transformações profundas em nosso ser. Então, o ser humano começa a vida agradecendo. A gente se esquece um pouco, né, de como a gente já começa sendo acolhido nessa realidade com luz, com amor, com sorriso, com alegria. Isso é uma das maiores celebrações quando a gente chega aqui, né? A gente esquece, né, desse festival que é chegar na... Por isso que eu acho incrível, né, ser humano, assim, né? Porque tantas oportunidades, tantas possibilidades, né? Com mistérios ali a serem desvendados, né? Então, cara, aconteceu. É incrível, né? Então, e se a gente resgata essa oportunidade de nascer e viver essa intensidade a cada novo dia, né? Talvez a gente define essa palavra como divino. Puxa, como é divino o ser humano, né? Como é grandioso o ser humano, né? Então, dentro dessa magia que eu acho que eu comecei vivendo sim, a gente pode definir, não só na jornada, mas de muitos, se não todos, como esse grande aprendiz de tudo isso. Né? Sem muitas, sem exceções mesmo, de pessoas que não sou aprendiz, né? Acho que todo mundo, essencialmente, em primeiro lugar, é aprendiz. Né? E eu tive a oportunidade ao longo dessa jornada de ser mestre por algumas temporadas em diversas situações, né? Então, mestre por temporada, seja no mundo dos negócios, seja ajudando pessoas, seja fazendo ação social, seja treinando equipes para qualidade no atendimento, expansão da consciência. Então, por que mestre por temporada é importante, né? Porque eu tenho vou fazer 42 anos agora, e sinto que para cada tempo e espaço existe é a mesma mensagem, mas uma sintonia e frequência diferente, né? Então você precisa se adaptar para cada situação. Então eu chamo isso de mestre por temporada, né? Então naquela situação eu sou esse tipo de mestre, nessa situação eu sou esse tipo de mestre, em determinada situação esse tipo de mestre, né? E ao mesmo tempo uma pessoa só, né? Então dessa forma que eu ando vivendo a vida. E deixar claro para todo mundo que está vendo esse podcast, né? Porque tem bastante podcast, né? Que esse podcast ele não é um vídeo apenas para observar, né? Como os outros podcasts. Porque
tudo aqui começou num processo de vivência prática. Tudo aqui começou com uma experiência, um saber que a gente experienciou nas nossas células. Então, cada palavra que a gente trouxer para esse podcast é uma forma de você conectar com uma parte dentro de você que anseia também por algo diferente, por algo novo, por um novo espaço de vida, por uma ampliação da sua perspectiva de viver a vida. E eu digo que, ao final desse podcast, você pode ter a possibilidade de viver essas imersões junto conosco, né? Então, é um portal também. Então, não é uma coisa que começa na internet e fica dentro da internet. É algo que, se você se conectar 100% com essa jornada de alguns minutos, alguns segundos que estaremos aqui, você vai poder experienciar isso na prática, viver isso junto conosco. Porque a gente sabe, no final das contas, que essa troca é muito importante e já cria um nível de expansão. Mas aquilo que entra nas nossas células através de uma vivência coloca a gente num patamar muito diferente de transformação, né? Então, o propósito é esse. É a gente abrir esse portal agora e você acompanhar a gente até o final, se conectar com essa perspectiva, viver uma experiência prática junto conosco, né? Então é isso. Gratidão. Gratidão. Eu já quero aproveitar e agradecer a você que está doando esse tempo para você, para essa transformação. E muitas vezes a vida nos convida a esse momento de pausa, de começar a esvaziar de tudo aquilo que não serve mais, de tudo aquilo que a gente estava apegado até aqui, para que a gente possa, a partir de um ponto de clareza, encher espaço do que realmente importa nessa vida. E muito do que nós vamos fazer aqui é relembrar, é recordar. Já está aí, sempre esteve, mas talvez por esse mecanismo que esse sistema nos coloca de viver no automático, nessa aceleração. Então, calma, respira, pausa, se permita essa conexão mais profunda. Mais do que ouvir, escute profundamente cada palavra e como essa frequência ressoa dentro do seu ser. Então, esse é um convite que nós vamos estar fazendo a cada dose terapêuticas, elevar a nossa frequência para ajudar a relembrar de muitas questões que já não nos servem mais para esse novo ser que está nascendo, que está despertando. Então, bem-vindo a esse momento de despertar. E gratidão por essa conexão, por todo esse campo que permitiu estarmos aqui unidos hoje. Gratidão. Gostaria de saber um pouco mais, assim, da Dani, né? Como é que tem sido esse trabalho, militando nessa área psicológica, na área empresarial, com relação a essas questões da mente mesmo, assim. Como tem sido, Dani? Como tem sido você encontrar pessoas que estão numa fase, assim, mais depressiva, ansiosa? Como tem sido isso, Dani? Parece ruim, mas é um presente, né? Quando a gente consegue acessar as pessoas, porque às vezes a gente tem um olhar negativo em relação aos sintomas, as coisas que chegam aparentemente como doenças ou coisas desagradáveis, né? Mas elas são, na verdade, portais, né? Muitas pessoas redirecionam a vida afetiva, saúde, vida amorosa a partir de um sinalizador que é o sintoma, né? Então, às vezes quando chega, que às vezes a gente chama no ambiente de falar com o paciente, ou cliente, ou uma pessoa, a primeira sensação que eu tenho, por mais que às vezes pareça sofrida ou difícil, é como se eu estivesse recebendo um presente. Porque aí ela tem a oportunidade de olhar. Às vezes é aquilo que faz ela parar. Então, às vezes uma depressão, um burnout, uma crise de ansiedade, um estresse, um problema financeiro, é onde ela para olhar, né? E trabalhando com... Hoje tem uma parte da psiquiatria que apoia muito a psicologia. Tem até um livro muito interessante que fala sobre a psiquiatria da vida prática, se não me engano, assim. E ela traz um outro olhar também sobre as doenças. E esses psiquiatras dessa linha não trabalham sem um acompanhamento terapêutico, por ver hoje que esses sintomas não podem ser apagados, né? Então, às vezes é um costume dos psiquiatras passar muitos remédios, né? Os remédios é o foco principal, né? Mas a maioria dos psiquiatras hoje, que assim que eu conheço, que às vezes eu trabalho, eles têm esse viés diferente. Então, a gente precisa do acompanhamento
psicológico junto, por quê? Porque a gente não pode simplesmente embotar os sintomas, dar um remédio, né? Eu estava assistindo um podcast esses dias, aí uma psiquiatra falou, é como se você tivesse uma taxinha pregada no seu bumbum. E aí, se você passa um remédio para dor, a dor vai passar, mas a taxinha vai ficar lá. E aí, um dia, aquele pedaço cai, aquele negócio vira uma coisa, né? Apodrece. Então, é muito importante a gente não medicar o sintoma. Então, hoje, todo esse processo que a gente chama de doença, ou de coisas negativas, ou de coisas ruins, a gente precisa ter um outro olhar sobre isso, porque são portais, são formas da gente se reconectar, de relembrar, como você falou, né? De trazer uma nova perspectiva. Então, hoje, para mim, como psicóloga, eu acho que esse é o principal olhar que a gente precisa ter sobre as doenças, sobre as questões negativas, sobre o que não está funcionando. Opa, que bom. Que bom que chegou. Que bom que chegou, né? Então vamos integrar isso. Não é dispensar, não é Isso daí, apagar, né? e isso faz parte daquele acolhimento, né, que o psicólogo tem que ter como uma meta sempre, né? O acolhimento, a escutativa, não é? E aí chega realmente como um presente, né? Porque você está recebendo a pessoa, o ser humano, né? Aquele ser que você está numa missão de fazer ele compreender o tamanho da grandeza dele e todas as infinitas possibilidades e caminhos que ele tem para chegar a um equilíbrio e daí partir para uma alegria, para uma plenitude que ele alcance, não é? Mas que torne a vida dele mais leve, não é? Então, acho que para mim hoje o fundamental é essa integração, sabe? A gente tem que integrar e mudar para excluir nada. A gente tem que vir com tudo, tem que pegar com tudo que tem. Aquilo que você é naquele momento pode te levar aonde você quer levar, mas você vai precisar integrar tudo aquilo que você tem naquele momento. Você gostando ou não, achando bonito ou feio, aquilo é você naquele momento, porque só são julgamentos, né? Só são simples julgamentos. Interessante quando você traz, Dani, em relação a esses portais. Eu sinto que eu passei por um portal que foi muito significativo, né? São vários que se abrem durante a jornada. E é muito importante a gente estar atento aos sinais, porque dão sinais. E em 2021 eu vivenciei algo assim bem profundo, onde eu tive uma trombose que me levou a uma experiência de quase morte. Mas antes dessa experiência eu já estava sentindo. E eu sei que você também é terapeuta Theta Healing, assim como eu, e a gente faz aquela meditação para entrar nesse estado Theta. E eu estava sentindo uma dor na perna, já estava sentindo um desconforto no corpo. E eu entrava numa meditação mais profunda, vinha essa mensagem: pausa, olha mais profundo, reveja muitas coisas. E eu não ia dando atenção para aquilo, mas a vida vai encontrar uma forma de nos parar, para olhar aquilo que precisa, para esse novo ser humano nascer. E aí eu me lembro que teve um dia em especial que eu estava com vários atendimentos, e nós, né, como terapeutas, a agenda às vezes acaba sendo um pouco mais intensa. E aí, no momento que eu busco separar um momento de pausa para mim, e aí eu perguntei o que é isso que está acontecendo, e veio uma informação, a palavra trombose. Trombose. E aí eu me perguntei, trombose, mas não conheço ninguém que tenha tido trombose próximo de mim, eu não sabia nem direito de como era esse processo. E aí, novamente, eu me reconectei, naquele momento, me silenciei de novo e perguntei a essa fonte, o que é que está acontecendo? E veio novamente essa palavra, trombose. E eu não dei atenção para aquilo. Achei que era alguma questão da minha mente, talvez muitos atendimentos que eu estava tendo. E aí, quando eu fui pausar para ouvir aquela mensagem, aquela informação, eu já estava no quadro em que vários médicos em cima de mim, e realmente falando, olha, é grave, você vai ficar aqui internada e a gente vai ter que ver mais profundamente de onde está vindo isso. Então, me relembrou muito desse convite. O que a vida está te chamando nesse momento, está te dando sinais, as mensagens, que não precisa vir necessariamente por uma dor. Ela também pode vir por um caminho de amor, né? E esses sintomas, eu percebo que, além de ser um grande portal, é um convite para fazer essa reconexão mais profunda. E aí o William veio trazendo sobre a questão da intuição, né? Intuitivamente a gente está conectado e recebendo as mensagens o tempo todo. E aí, Gustavo, eu aproveito para saber, assim, quais são as dores emocionais, quais são as questões mais que as pessoas chegam até você hoje, o que você percebe que a humanidade está mais vivenciando e muitas vezes escondendo esses sintomas ou principalmente não se permitindo dar essa pausa para olhar mais fundo. A pandemia abriu um espaço interessante, né? Um espaço onde as pessoas saíram do automático. E o automático, né, é uma condução interessante porque ele te leva a acreditar que você é um
um personagem que você criou e que você semeia todos os dias. Quando você abre espaço em algum lugar para deixar de ser esse personagem, você abre espaço para ser livre. E o que eu sinto que aconteceu na pandemia, as pessoas traduziram o medo de morrer de várias formas, né? O medo de pegar Covid, etc. Mas eu enxerguei o medo de ser livre pela primeira vez, o quanto que as pessoas criaram máscaras pelo medo de ficar livre, né? De ser ela mesma, com ela mesma às vezes. E eu achei muito interessante isso, né? Porque as pessoas estavam num estado de liberdade que elas nunca imaginaram, né? Trabalho parou, né? A vida familiar, que as pessoas às vezes reclamam tanto parou, aí elas falam, e agora? Né? Eu estou livre, pelo amor de Deus, o que eu faço com isso? Então essa foi a primeira questão que veio com máscaras diferentes, né? Assim, diversas máscaras diferentes, o medo de ser livre. Foi a primeira questão que chegou. A segunda questão que veio depois que as pessoas mergulharam um pouco nessa liberdade de ser elas mesmas, né, foi o medo da evolução tecnológica agora, que também vem com a mesma proporção de medo de liberdade, só que agora não tem uma mídia falando que você vai morrer. Tem uma mídia falando que você vai perder o seu emprego com a inteligência artificial, mas é o medo da liberdade de novo atacando as pessoas. Só que agora os empregos, né, assim. Então, vem aquela cena, assim, do tipo, um ser humano que às vezes está fechado, né, reclama que está fechado, que ali está ruim, está muito ruim aquele lugar fechado, e você abre a porta, fala, então sai. Ah, não, não quero sair, não. Não, não pode sair, vai. Não, mas vai chover, né, vai fazer frio, vai fazer calor. Aí você fala, uai, mas que estranho isso, Eu queria né? tanto, Eu né? queria tanto. Agora que você tem. Agora que tem. Não, mas vai ser difícil, né? Vou ter que atravessar a rua, vai ter carro, né? Aí começa uma série de desculpas ou justificativas, né, para não ser livre, né? Então, resumindo, tá? O que as pessoas usam muito são diversas versões e barreiras, labirintos diferentes para evitar o sentir-se livre, né? O evitar sentir-se ela mesma, assim, porque traz uma responsabilidade, né? Você tem que resgatar a sua firmeza essencial, natural, para atravessar várias avenidas diferentes, para atravessar rios, mares, oceanos, uma força natural, né? Uma força humana essencial, né? De explorar florestas, explorar oceanos, explorar a vida, né? E as pessoas foram privadas de aprender a viver a vida dessa forma, né? Então, as pessoas foram condicionadas começou a viver a vida, não, aqui o seu cobertor, aqui o seu quarto, aqui e tal, né? Aí começou a enxergar a vida como aquele quarto, aquela escola, aquela situação, né? Agora, quarto está falando assim, você pode sair do quarto, pode sair de tudo isso, né? Olhar toda a vida. As pessoas estão ainda falando, não quero sair do meu cobertor, não. Aqui é bom. Então, essa é a principal questão, que vem de diversas formas. A pessoa fica doente, fica preocupada, fica ansiosa, né? Então, o medo ele vai se revelando de diversas formas diferentes, né? Então, resumindo mesmo, no geral, as pessoas vêm através de um sintoma, né? De uma doença, mas é o medo de ser livre, né? Que eu sinto que é o que realmente está dentro desses envelopes todos, assim, né? Então, e é perfeito, porque se a gente passa por essa fase, imagina que lindo, né? Imagina que lindo. E assim, Gustavo, dentro disso que você falou, é aquela historinha, né, do passarinho que é criado dentro da gaiola, e aí, se você abrir a gaiola para ele voar, provavelmente ele não vai saber voar, ele vai ter que aprender a voar, não é? Então, sair da gaiola para aprender a voar e ser livre. E ele, muitas vezes, quer ficar dentro da gaiola com medo de explorar o novo. Não é? Isso está acontecendo muito com o ser humano, principalmente, você lembrou bem, pós-pandemia.
É incrível como isso acontece. E as pessoas, naquele momento, não saberem usar da liberdade que tiveram. Né? Isso. É muita coisa. Eu acho que essa conexão consigo é conexão com tudo, né? Que a gente estava até falando no início, assim. Eu vou ter que entrar em contato com tudo, com a parte boa e não boa, com a minha sombra, com coisas que eu não estou, às vezes, ou não estou preparado, ou não estou disposto, ou preciso de suporte para olhar. Porque nem sempre não é porque a gente não quer, porque a gente não sabe como, né? Como eu começo? Como eu faço? Que tipo de ajuda? Quem eu procuro, né? Então, esses caminhos que eu acho que isso aqui, né? É uma forma da gente apoiar e dar suporte para essas perguntas também, né? Enza e William, como a gente chega Como a gente chega. até essa, né? Quais processos, por onde eu começo. E isso que o Gustavo trouxe é importante porque é só com essa integração, com contato com tudo, que a gente realmente expande. Se eu não aceitar tudo, integrar tudo. E eu percebo que esse fato de encarar já acaba perdendo força. Porque você está tomando consciência. Quando você olha para isso, é que nem o medo. Como o Gustavo trouxe essa questão que é muito evidente nos atendimentos, eu percebo isso também muito forte. Então, a partir do momento que ela encara, esse medo já perde força ali, automaticamente. E vai ajudando a trazer outras conexões, como todo esse potencial que existe aí, que estava talvez sendo apagado por esse medo. E eu percebo também que é quando a gente sai da nossa zona de conforto que a gente cresce. Muitas vezes pode estar gostoso, estar quentinho, mas está desconfortável ali em algum nível. Só que aí, quando nós permitimos sair daquela perspectiva, ampliamos, que vemos que a vida pode ser muito mais incrível, muito mais leve, muito mais fluida, que existe um caminho também, dentro desse processo de autoconhecimento, eu percebo, que não precisa ser esse peso, esse sofrimento. E talvez por condicionamentos de várias gerações que vêm acreditando nisso, né? E vai se perpetuando, que tem que ter sofrido, senão não tem um mérito. E quantas vezes chega um paciente justamente trazendo, olha, talvez se eu não passar por esse desafio tão grande, eu não vou ser reconhecido. E como seria a gente encarar e ver que, ok, a partir de agora você pode deixar todas essas bolas pesadas de pedras que você carregou até aqui Pode ser mais leve. e pode ser mais leve, né? E eu gostaria de convidar vocês a falar assim, o que é saúde mental para vocês, dentro desse contexto terapêutico? Vou colocar porque eu queria complementar a visão da Dani sobre esse sentido integral completo, porque esse sentimento traz muita saúde, não só mental, mas saúde integral. Ela falou integrar sombra, né? Luz e sombra. Eu vou criar uma definição síntese aqui para duas sombras que foram criadas nos últimos milhares de anos. Uma sombra é uma sombra verdadeira, mas não é a sombra que as pessoas descreveram. A segunda sombra é a sombra que foi criada por uma estratégia de marketing até ancestral. Bom, a sombra verdadeira da natureza, ele tem uma resposta muito orgânica com o organismo que é vivo, que é um estado de atenção. Enquanto a sombra é verdadeira, o seu corpo sabe, então você fica mais atento. Sabe, como se você realmente estivesse em ameaça. Alguma coisa linda dentro, né? Você fica mais... o seu corpo desperta vários sinais, sua consciência eleva, porque você sabe que é uma sombra verdadeira. E você está se preparando para observar, encarar aqui, até não passar. Né? Essa sombra verdadeira existe dentro da natureza, em qualquer lugar. A sombra que foi criada é a sombra que fala para o ser humano que ele não é capaz. Essa foi criada pelo marketing, pelo domínio em massa. Você é imperfeito, você não é capaz, você é fraco, você é vítima, você não consegue. Essa é uma sombra criada. Na natureza ela não existe. Então, quando você começa a compreender essa distinção do que é uma sombra real e qual é a sombra criada, fica mais fácil você observar aquilo que vai te fazer mais saudável. Eu vou te falar, são poucas vezes na vida que você vai ligar o seu corpo a um nível de adrenalina máxima para lidar com a sombra real. Porque essa foi a organização da jornada da vida. É algumas vezes na vida que você vai ligar esse mecanismo completo para lidar com uma sombra real. O que está acontecendo é que o marketing da sombra ele está sendo bombardeado
no organismo das pessoas, para que elas possam, inclusive, esquecer do que é a sombra real. O que está acontecendo? As pessoas estão sendo sobrecarregadas com a sombra de Marte, que está desempoderando elas o tempo todo, querendo colocar elas em caixinhas cada vez menores, até chegar num quarto de hospital, cheio de medicamentos que transformam em pequenos humanos, criando essa confusão sobre o que é sombra real e artificial. Então, a partir do momento que a pessoa toma consciência do que realmente é sombra, ela não fica mais fraca. Ela fica mais forte. Muito mais forte. Para todas as situações. Porque ela sabe, esse marketing de mentira, tá bom. Chegou sombra real. Tô firme, porque essa é nosso natural. Tô firme. Né? Isso eu sei que é sombra de verdade. Então, se um cachorro for atacar seu filho, aí você vai estar com a sombra real. Você vai ver a sua reação no organismo. Você não vai ficar, não consigo salvar meu filho. Você vai colocar seu braço na frente e vai lutar com aquela ameaça que é real. Seu corpo liga. Você não vai ficar, ai, não consigo, ai, coitado do meu filho. Então, esse aqui, não consigo, coitado do meu filho, isso é sombra artificial. Essa é a primeira coisa importante para recuperar a saúde mental integral. Perfeito. Profundo. Muito Profundo. interessante. Que é esse outro lado que você falava da sombra não real, ela vem, eu estava tentando conectar aqui, vem como ruminações, né? Com aqueles pensamentos intrusivos. Então, parece que essa sombra, que você falou aí não real, é como se ela fosse muito mental. Então, quando a gente está muito no mental, acho que isso é até uma dica, né, pra gente entender, indo além complementando o que você está falando, né? Como é que eu identifico isso no dia a dia? É vendo essas ruminações, né? Esses pensamentos que chegam, porque eu não sei se acontece com vocês. Às vezes eu falo, gente, de onde que vai esse pensamento? Acontece. Né? Acontece mesmo. Nossa, tem até algumas linhas, assim, das terapias mais Integrativo. integrativas que falam que 98% do que a gente pensa não é nosso. Que a gente é pensado, né? 2% é nosso, 98% não é. Então, de onde que vem, né, esses pensamentos? De onde que vem essas ruminações? De onde que tá vindo essa sombra não real? Como é que chega, né? Então, a gente às vezes se pega pensando, ou julgando, ou justificando coisas que a gente, às vezes, se integra com aquilo, mas nem sabe se aquilo é mesmo nosso. Então, como é que eu divido a minha atenção para falar, não, peraí, esse pensamento não é meu. Várias vezes eu falo, não, peraí, mas esse pensamento não é meu. Da onde que veio isso? E eu não tinha o hábito de fazer isso. Quando eu comecei a fazer, algumas coisas parecem que se dissolvem, assim. Porque aí eu fico conversando com alguém, às vezes eu olho e peraí, da onde veio isso, gente? Mas eu não estava pensando isso há 5 minutos atrás, agora eu estou pensando isso. O que está acontecendo? Ei, tchau pra você, né? Então, parece conversa de doido. Mas é muito real. Essas questões que É apresentam. muito real, gente. É muito louco isso, né? E aí, só fazendo um parêntese, eu falei o nome errado. É psiquiatria do estilo de vida. Eu falei da vida prática, só pra gente deixar isso. Porque às vezes vão ter pessoas que vão lá digitar e falam, não acho nada desse negócio de vida prática, mas estilo de vida. Essa questão de como você vê a saúde mental, para além dessa definição, assim, ausência de doença, mas de uma forma mais integral, de uma forma mais ampla. Então, pensando um pouco em questões práticas, assim, do meu dia a dia de atendimento, por exemplo, eu sempre tenho um tripézinho, assim, que eu considero quando as pessoas chegam, porque quando chega com muitas coisas e a gente precisa se situar, e às vezes a pessoa que vem também, ela precisa assentar ali com a gente e fazer essa conexão, né? Então, tem 3 coisas que eu olho primeiro e que tem a ver com o nosso veículo para andar aqui na Terra, que é nosso corpo, né? Acho que se a gente não estiver bem dentro desse corpo, a gente não consegue transcender. Então, sono, alimentação e exercício físico são 3 coisas que são as minhas primeiras conversas. Às vezes elas duram 5 minutos, às vezes elas duram um pouco mais, né? Mas eu pergunto sobre isso porque o sono, essa parte do descanso, do reparo,
né? E você como psicóloga sabe também, o dia que a gente não dorme bem, o outro dia, às vezes a gente até tá com tudo certo, mas o dia fica esquisito, né? Então, o sono é uma coisa que muitas vezes é difícil a gente manter todos os dias uma rotina, mas a gente precisa ter uma rotina, pelo menos, sei lá, de segunda a sexta, digamos assim, né? Sábado e domingo a gente fica mais flexível. Então, eu acho que o sono para a saúde mental é um pilar. Você precisa cuidar minimamente do seu sono ali e ver como que para você, com a quantidade de sono você precisa ter por noite, né? Tem algumas pesquisas que falam que você precisa dormir 8 horas. Aí tem outras que falam, não, pode ser um pouco menos, você precisa checar isso. Mas o sono coloca a gente fora da casinha. Eu sei disso porque você foi mamãe, eu fui mamãe também. E a privação de sono nos primeiros meses me deixou completamente desregulada hormonalmente, emocionalmente. Então, o sono ele tem um papel muito importante na nossa saúde mental. Sem dúvida. Esse é um ponto. Alimentação. Eu acho que essa questão da alimentação não é que você precisa se alimentar como um atleta ou escolher uma linha específica, mas você precisa realmente escolher alimentos que tenham o caráter da nutrição. Não tem a ver com ficar magro, fitness, não é isso que eu estou trazendo. Isso é importante também, porque a estética ela tem uma beleza. A gente gosta de estar esteticamente bem, né? A nossa imagem também, quando a gente se olha e se acha bonita, é muito bom. Essa parte também é boa, né? Mas antes disso tem uma questão da nutrição que impacta tudo, metabolismo, cognição, como você anda na vida, tudo, né? Então, a gente trata, aí eu tô falando aqui de maneira bem resumida, mas tem pessoas que às vezes a gente entra muito mais profundo, né? Porque tem várias pesquisas sobre o açúcar, sobre a gordura. Fizeram uma recentemente que eles colocaram a pessoa durante 4 dias, um grupo de pessoas, durante 4 dias, só com açúcar e gordura saturada. Tipo, a pessoa tomava milkshake e bolos e cupcakes, não sei o quê. Foram medir, fizeram um teste cognitivo. Caiu a cognição de uma forma que os pesquisadores falaram, meu Deus, em 4 dias, o que o açúcar e a gordura saturada não fez com as pessoas, não fizeram com as pessoas, né? E o outro ponto é a atividade física, não é que você tem que ir para uma academia, que você tem que ficar 2 horas treinando. Às vezes uma caminhada, às vezes eu falo assim, olha, vamos começar a caminhar 20 minutos, né? Então são coisas básicas, assim, né? É claro que depois você vai ganhando gosto e vai avançando. Então, para mim é um tripézinho, assim, que eu acho que muito das pessoas que eu já atendi, às vezes tinha uma melhora de 40%, 60% em 15 dias. Isso é muita coisa. É muita coisa. Fantástico. Sabe? Então, a gente precisa. As pessoas, mas eu vim buscar outra coisa. Quando eu estava no ambiente hospitalar, eles me chamavam de doutora. Tá, mas isso aí é o básico. Eu falei, não, mas você não está entendendo. É o básico que funciona. Sem esse básico, você não vai para lugar nenhum, muitas vezes, entendeu? Então, até para você estar na presença, né? Para você, até para meditar. O dia que eu não como direito, que eu não durmo direito, até a minha meditação, assim, é mais difícil chegar no ponto que eu chego quando eu tô bem, quando eu comi bem, quando eu dormi bem, né? Quando eu me exercitei. Porque disso a gente vai colhendo uma série de outros benefícios internos que a gente não tá vendo, que tá acontecendo lá dentro com as nossas células, né? Eu falo pro meu filho, né, que segunda, quarta e sexta ele almoça na escola. Aí eu falo pra ele assim, sabe como é que as suas células ficam quando você escolhe as melhores comidas? Elas dançam, elas se mexem, elas pulam. Aí ele fica meio sério, mas eu falei, mas vai funcionar. Então, eu acho que esses são pontos para a gente chegar onde a gente quer em termos de expansão. É onde a gente prepara o campo para vir mais, né? Então, isso é como se fosse o start inicial muito importante, assim, sabe? Para essa questão da saúde mental. Assim. E aí, Exatamente. né? Lembrarmos que somos programadores de nossas vidas, né? Somos como criadores dessa realidade. E se não tem uma estrutura para que essa base, né, dessa base, para que tudo possa ser construído, realmente não tem sustentação. E a gente não consegue ter essa sustentação na vida. É verdade. E dentro desse tripé, Dani, que você mencionou, eu encaixo um tripé também que eu uso, que aí já pega já aquela partezinha do exercício físico, né? Sim. Que eu costumo falar para os meus clientes, né? 3 M's, que eu sempre prescrevo para eles. Ó, 3 M's aqui para você. Movimentar-se, que é a questão do exercício físico. Escutar uma boa música e meditação. Estuda sobre meditação, procura trazer para sua vida pelo menos 5 minutos de meditação, inicialmente. Ou o tempo que você achar que tá bom. Mas busque esse silêncio interior, que você vai interiorizar muita coisa que você está buscando fora.
e que, de uma forma natural, vai começar a aparecer na sua vida. Então, assim, esse tripé seu é fantástico, que eu vou passar a usar com meus clientes e também essa parte, né, de saber escolher, escutar uma boa música. Durante uma caminhada, né, Dani, que a gente sabe dos tantos benefícios da caminhada, tantos benefícios de uma movimentação. Muita gente gosta de caminhar escutando música, bota um fonezinho no ouvido, então, ou seja, se ele alia uma boa música, uma boa caminhada e ainda acha um tempo na agenda dele para fazer uma meditação que seja a mais breve possível, mas que tenha, os benefícios vão ser enormes. Com certeza. Aproveitando que o William trouxe esse tema da meditação, a gente percebe que muitas doenças estão ligadas a essa questão dessa desconexão, dessa falta de estado de presença, né? Isso vai se somatizando, isso vai refletindo no corpo, só que talvez essa doença também seja uma ilusão criada. E aí, muitas vezes essa mente, tá aqui, essas ruminações, essa mente. E aí você vai acreditando que essa dor e daqui a pouco vai criando aquilo. Então, trazer esse olhar, que somos criadores da nossa realidade, muitas vezes essas doenças são criadas por nós mesmos, voltar para esse estado de presença, de meditar, ajuda não só a criar espaço, mas sair dessa ilusão, dessa confusão, que é um ponto também que eu percebo muito forte, muitas pessoas se sentem perdidas e outras se sentem confusas diante de tantas informações e que não sabe o que acreditar. Eu queria saber de vocês como é que é a relação com a meditação e o quanto isso vem trazendo um impacto positivo no dia a dia e como vocês acreditam que as pessoas podem começar, que eu acredito que esse é o ponto principal, é dar o primeiro passo, é começar, é iniciar. E a gente vai perceber que a partir desse primeiro passo existe um caminho de fluxo. Inclusive, né, Gustavo e Dani, porque a maioria das pessoas dão como desculpa, eu sou muito acelerado, eu não consigo desacelerar. Qualquer momento que eu fecho os olhos, eu estou pensando em conta para pagar, em filho, né, que eu tenho para criar. No meu trabalho, eu não consigo desacelerar. Então, tem muita gente que dá esse tipo de desculpa, né? Como a gente poderia fazer para fazer com que essas pessoas dêem um passo à frente numa coisa que vai fazer tão bem, vai trazer tantos benefícios? Como eu comecei foi assim. Minha cabeça estava exatamente assim, extremamente acelerada. 3 celulares. Eu adorava dormir trabalhando, com a cabeça trabalhando, e acordar já trabalhando, porque as respostas chegavam. Eu falei, nossa, trabalhei bastante enquanto dormia, né? Então eu vivia muito acelerado. Então, a primeira vez que me conectei com meditação, eu não consegui meditar, olha que lindo, né? Então, vamos aprender a meditar. A cabeça, ok. Então vamos começar a trabalhar. Então começou assim, né? Porque tinha esse automático, né? Então, precisei da ajuda de frequências bem elevadas mesmo. Hoje tem na internet muitas frequências, nem todas são boas. Mas na época, começo da internet, tinha algumas frequências assim, que ajudavam você com... Botava fone de ouvido e tem a frequência que pega você lá na mente acelerada e vai te ajudando a colocar numa frequência mais estável. Então, para quem hoje está como eu estava um tempo atrás, foi esse caminho que eu encontrei até organizar minha frequência de meditação correta. Quando eu encontrei frequência de meditação correta, através de filosofias como o budismo, muitas filosofias orientais, aí eu fiquei curioso. Falei, como é que esses caras aprenderam? De onde que veio tudo isso, né? Hoje, as pessoas têm uma visão muito clara, assim, de Buda meditando, né? Mas eu falei, tá, mas se Buda aprendeu com quem, né? E esse cara que ensinou Buda aprendeu com quem? E fazendo várias imersões e aprendizados, fui chegando à imagem, né, dos primeiros seres humanos na floresta. O quanto que eles precisavam era viver em estado meditativo, né? Porque imagina você, ser humano, que não tem casa, não tem nada, só tem floresta, né? Quando você precisa ampliar sua atenção plena, para se ver realmente uma ameaça, né, de uma onça, de um animal selvagem. Então, tudo era um sinal meditativo para você, né? O barulho das folhas, das árvores, né? A chuva chegando. Então, imagina que incrível ver nesse estado meditativo onde o seu corpo ele se comunica com tudo, né? Então, essa experiência de meditação me levou a entender onde eu precisava chegar, onde eu precisava lembrar que um dia eu fui programado para estar, que é
onde tudo é aprendizado, sabe? Assim, incrível. Aí, a partir dessa noção onde eu precisava estar, o que que eu precisava sentir em relação à vida, fui fazendo as práticas e expandindo cada vez mais, 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 mais. E isso me permitiu ir para qualquer lugar meditar. Às vezes no trabalho, lá no trânsito, nessa conversa, em qualquer lugar. Porque você entende, você vai treinando seu mecanismo para algo que a gente foi programado para ser, estar, geneticamente falando, biologicamente falando, né, em estado pleno de atenção para tudo que está acontecendo. Tá? E conseguir definir aquilo que realmente é ilusão, são os marketing de sombras, e definir aquilo que realmente é um aprendizado que você precisa vivenciar. Né? Então, a meditação ele faz essa limpeza natural, né? E aí ele entra em tudo, oportunidades de vida, tudo, tudo, tudo. Parece que tudo começa a fluir, não porque você ficou uma magia extraordinária, porque você está simplificando seus estados de decisão, de ação, né, de conexão, de aprendizado. Você começa a simplificar. Que imagina você, antigamente, você ficasse com medo de barata, de rato, tudo tivesse, né? No estado de meditação, você sabe que um monte de animal que está ali ao seu redor não vai chegar até você, e se chegar não vai te fazer mal. Então você fala, poxa, tá tudo bem, né? Então você está ligado ali no nível onde que para reconhecer aquilo que realmente vai te fazer mal. E as coisas vão ficando mais fluidas, né? Então esse estado meditativo ancestral, atual, natural, essencial, é que eu chamo de verdadeira meditação funcional para a vida, né? Que te deixa num estado de alerta e ao mesmo tempo confortável com a quantidade de informações ao nosso redor, né? Então essa é a meditação que eu sinto que a gente consegue, de forma muito prática, organizar a vida dentro desse caos de informação. Então, a meditação chegou para mim e foi de uma forma bem interessante, porque eu já estava insatisfeita com muitas questões da minha espiritualidade, porque eu já vinha com o ranço dessa coisa das religiões, né? Eu visitei diversas religiões, já não cabia mais em nada. E a meditação começou a vir para mim de um jeito, acho que nas minhas orações, porque até então eu não meditava, até 2015, não meditava, assim. Tentava, já lia livros, porque eu amo livros. E eu lia livro, eu lia coisas e tal. Aí aconteceu uma coisa muito interessante. Quando a gente foi para os Estados Unidos, e isso o americano faz muito bem, né? Ele sabe fazer marketing, propaganda das coisas. Ele tem uma coisa de educar as pessoas, explicar assim claramente. Então, eu meio que fez uma psicoeducação comigo. Às vezes a gente faz com alguns pacientes, explica alguma coisa assim tecnicamente e engaja no processo. Aconteceu com a meditação transcendental. Então, eu comecei por aí, o Gustavo também. A gente fez uma iniciação, que eles chamam, né? E eles deram um mantra. Só que a meditação transcendental foi muito interessante para mim o processo, porque ele foi meio pedagógico, e eles traziam todos os benefícios, e muitas pessoas famosas nos Estados Unidos faziam essa meditação. E aí eles propunham, são só 20 minutos, 3 vezes ao dia, se você conseguir fazer 2, ótimo, 3 é o ideal e tal. Então, a minha vida na meditação começou aí com mantra e com uma coisa de me educar, assim. Eles me educaram no sentido de falar, olha, tem essas pesquisas científicas, tem esses benefícios, é isso que vai fazer com o seu corpo, é isso que vai fazer com a sua célula, é nesse estado que você vai entrar. Então, eu vi a importância das pessoas entenderem, em termos motivacionais, aonde aquilo vai levar, sabe? Então, foi super importante, porque eu vivi um processo meio educativo, assim, da meditação. Eu já tinha uma intuição, mas eu não conseguia me encaixar. E eu não fiquei nela. Depois, hoje, eu medito do meu jeito, assim. Eu acho que eu consigo entrar de uma forma, no estado meditativo, que com a prática, o seu cérebro vai modulando. Nosso corpo é muito incrível, né? Porque quando você está em ondas alfa e teta, você está num estado meditativo e você tem ali outros sentidos ligados além dos 5 sentidos. E o meu sinal, assim, quando eu estou entrando, que às vezes quando eu estou em atendimento, eu me sinto em alfa, em teta, como você deve se sentir também com o teta healing. Mas esse estado meditativo, ele pode ser alcançado depois da prática, porque parece que o nosso corpo vai integrando isso, até quando você acha que não está naquela posição, naquele movimento de meditar, naquele ritual, né?
Então, hoje, os benefícios para mim da meditação é que eu também trouxe uma parte que para mim foi importante, por exemplo, toda vez que eu tô ou com pensamento ruminante, ou muito puta com uma coisa, ou muito indignada, ou completamente confusa, igual você trouxe, assim, que às vezes a gente tá confuso, vem várias ideias, ou você começa uma coisa e tem dúvida de outra. Às vezes eu sento com aquilo. Sabe, assim, vou sentar para tomar um café com essa confusão, né? Isso para mim é entrar em estado meditativo. Então eu vejo a meditação hoje como um viés prático. Tem gente que fala assim, não consigo meditar porque eu tô ansioso. Eu falo, cara, é isso que você precisa para meditar? Senta com isso. Entendeu? Se você tá assim, eu tô inquieto. Então senta. Com a sua inquietude. Vamos lá, vamos lá. Sente ela inteira. Aí você entra. Isso é pra mim, hoje, a meditação. Se eu tô ansioso, se eu tô com raiva, se eu tô chateado, então você senta com isso. Né? Senta com a sua ansiedade, senta com a sua chateação, senta com a sua raiva, senta com a sua preocupação, né? Seja ela financeira, afetiva, o que for. Isso te ajuda, porque você não tem que separar isso da meditação, porque as pessoas têm uma coisa assim que às vezes a gente acha que a meditação é só, quem não entende, né? É só ficar parado e ficar calmo, não é isso. Né? A meditação é você sentar com o que está te incomodando. É só isso. Dani, e tem alguma dica assim de como a pessoa faria para centrar naquele momento e respiração? Tem alguma coisa assim? Ou algum insight? Então, eu prefiro o mais simples possível. Então, por exemplo, eu não falo de determinadas posições. Eu acho que você tem que sentar numa posição no qual você não vai cair no sono, mas você tem que estar confortável, né? Eu muitas vezes medito sentada na cama com a perna esticada. Não consigo, às vezes, ficar com a perna dobrada. Tem dia que eu consigo, tem dia que eu fico com a perna esticada. Tem dia que eu prefiro estar com o pé no chão, né? Tem dia que eu prefiro estar com as mãos na coxa, mas tem dia que eu gosto de algum lugar para apoiar. Então, essa coisa de você sentar numa posição confortável, mas no qual você também não fique, né? Meditar num buff deitado não dá, você vai cair no sono se você tiver, né? Assim, à noite ou no início da manhã, muito cedinho, né? Então, você tem que sentar numa posição no qual você se sinta confortável, apoiado e tudo mais, que não te cause dor, para sua atenção ser direcionada para aquilo. Tipo assim, cara, eu tô com o pé torto aqui, porque eu tô com o pé, com a perna cruzada e tá me incomodando. Para você não desviar a atenção. Então, a coisa de você regular o físico é só para você não desviar a atenção, porque a nossa mente faz isso, né? E é Então, importante estar com a coluna ereta. isso, a coluna ereta, o pescoço. Eu prefiro estar com a coluna um pouco apoiada, porque eu já tenho naturalmente um desconforto no pescoço. Então você tem que achar o lugar onde você fica confortável, mas que você também fica confortável demais pra você não dormir. Que a proposta não é dormir, Não é né? dormir. É você sentar com o seu incômodo. Então, para mim, hoje, meditar é eu sentar com o meu incômodo. É eu sentar com a minha dúvida, é eu sentar com as minhas questões. Entendeu? Porque não é você esquecer, é você sentar com elas. Aí, quando você resolve escutar o que elas têm para dizer, elas vão dizer e vão embora. Ou às vezes elas vão ficar um pouco mais, ou às vezes vão ficar um pouco menos, ou você vai começar escutando uma coisa e vai terminar em outra. Não dá para saber, mas não é motivo para você não fazer. Perfeito. E gostei muito de você trazer, Dani, em relação à simplicidade, porque Sim. a maioria das vezes é o simples que funciona. E o Gustavo trouxe uma questão bem interessante, que a primeira vez que você meditou, você falou, não vou conseguir, vou levantar. E tem um ponto essencial que é a persistência. Persistir, é o fazer até dar certo. E tem vários estudos científicos hoje que falam de um tempo importante para trazer, né, esse centramento e esse estado de meditação mais profunda, para trazer isso como um hábito para a vida, que é o tempo de 8 semanas. Como você vê isso? O que você tem de informações sobre isso? Então, tem alguns estudos que falam sobre a coisa de se instalar um hábito, né? Porque quando você instala um hábito, quando ele fica natural, para você ficar automático, você não recruta tanto esforço cognitivo, então você vai e faz. A não ser que você esteja assim num dia que às vezes questões emocionais, um dia que aconteceu alguma coisa muito fora da sua rotina, que às vezes impacta naquilo que você já está acostumado a fazer. Né? Tem um estudo, não tem, na comunidade científica não tem assim, eles não bateram o martelo falando assim, exatamente isso, mas tem um estudo, né? Depois eu trago para você colocar na descrição o nome da pesquisadora e tudo mais, mas que fala de 66 dias. É preciso você ter um esforço centrado com essa meta de pelo menos 66 dias para que esse hábito passe a ser uma coisa mais automática, onde ele se instala, né? E no cérebro é muito interessante isso, né? Essa coisa de você criar um hábito, um vício, é no mesmo local.
Então, por isso, vamos cultivar bons hábitos, né? Vamos deixar Com que eles certeza. virem vícios, bons vícios, digamos assim, né? Porque quimicamente é no mesmo local, cerebralmente falando, né? Então, uma coisa interessante é você entender os benefícios, porque isso vai te ajudar a você se motivar. Quando você entende aonde aquilo vai te levar, né? É a persistência do dia a dia, de fazer todos os dias, mas quando você entende quais os benefícios, te ajuda, porque a motivação é um componente muito importante para você persistir, né? Durante pelo menos aqueles 66 dias com essa meta de, depois vai ficar mais fácil. É igual exercício físico pra gente hoje. Não é que a gente é viciado no sentido de ficar 2, 3 horas. Eu vou lá, fico meus 45 minutos, ele fica lá os 45 minutos, 1 hora. Mas a gente pode estar com dor de cabeça, mal-humorado, com problema. O que for, quando a gente vê, a gente já tá de tênis, já tá pegando a chave do carro, já tá saindo. Entende? Então, eu mesmo com chateada, mal-humorada, aquele dia não deu muito certo alguma coisa, eu vou, porque já é um hábito que já aconteceu pra mim. Então, quando você vê, você já tá pegando o tênis, já tá pegando a roupa, aí você tá reclamando, mas tá vestindo e tá ali. Então, esse é o benefício depois que você colhe, depois que ele é instalado. Mas essa repetição diária, até o seu corpo assimilar, né? Fazer as ligações neuronais lá e químicas para você. Exatamente. Isso demonstra o poder da reprogramação, né? Sim. Como a gente pode desinstalar um velho hábito para colocar um novo hábito, trazer isso como uma qualidade de vida, coisas que proporcionam um bem-estar. Mas você trouxe uma coisa também interessante sobre espiritualidade, né, que foi nessa busca pela sua espiritualidade. E a gente ouve muito isso nos atendimentos também, pessoas buscando se encontrar dentro desse contexto. E eu queria convidar você, Gustavo, também para falar o que é espiritualidade para você, como podemos iniciar dentro desse caminho, dentro dessa busca de reconexão mais profunda com esse ser divino que somos. Uma pergunta ampla, mas com resultados práticos. Então, vou falar dos resultados. Qualquer pessoa com um senso de autorresponsabilidade, que entende que grande parte das soluções estão compostas dentro desse organismo, dentro da jornada da vida, dos aprendizados, e através desses dois pilares, desenvolve um senso de gratidão e alegria de estar vivo, já está dentro da espiritualidade. Né? A espiritualidade é essa fonte que coloca a gente para evoluir. Né? Agora, como evoluir? Né? Estou aqui só para sofrer, sentir dor, viver esses desafios, né? Encontrando a forma de alegria e gratidão nas dores, nos desafios, né? Nas circunstâncias da vida, porque esse divino, essa espiritualidade, essa alegria de estar vivo, né? Sim. O passarinho sabe que um dia alguém pode pegar ele, mas até lá, deixa eu cantar um pouquinho, deixa eu, né, saborear algumas flores, né? Então, o ser humano também, um dia a vida pode chegar e, mas até lá, né? Então, isso é essa espiritualidade, porque eu acho que o que distancia as pessoas da espiritualidade é o senso que um dia você vai estar tudo perfeitinho, como se fosse um quadro ali, imutável, né? O caminho mais fácil é comprar quadro, deixa ali, tá tudo certo. Mas a vida não é quadro. A vida é comprar quadro e de repente alguém vai lá com a mão suja e passa a mão em cima e você tem que dar risada ainda daquela situação, porque pode ser seu filho que passou a mão ali. E você tem que aprender por que meu filho fez isso com um quadro tão lindo que eu amava. Porque agora você vai amar mais seu filho do que o quadro. E a vida vai trazendo essas etapas de aprendizados. Né? Costumo dizer que são as cascas de banana. Eu estava caminhando tão bem, alguém botou casca de banana, eu caí. Aí tem pessoas que vai achar que a vida tinha que ser só caminho limpinho, sem casca de banana. Não vai conseguir dar risada da casca de banana. Sabe? Lá, essa vida também, cheia de pegadinha. Coloca casca de banana aqui, né? Agora eu vou ter que aprender a me levantar, né? Então, quando a gente entende que a espiritualidade ela te dá essa consciência para apreciar, né, essa montanha russa da vida, né, cheia de altos e baixos, e você sempre conseguir se resgatar para um sentimento maior de gratidão por tudo isso. Isso é espiritualidade. Né?
essa contemplação desse todo, né? Perfeito. Para você, Dani, como vivenciar essa espiritualidade na prática? Como você vivencia essa espiritualidade na prática hoje? Então, isso está sendo construído para mim há muitos anos, né? Teve alguns meses na cerimônia, Chai Master, e Gustavo sempre repetia para mim, naquele momento, não como Gustavo, mas como Xamã, ele falava assim para mim, não é sobre você. E isso sempre ficava na minha cabeça. Tipo, você tem uns 4 a 6 anos. Não é sobre você. Não é sobre você. Não é sobre você. E aí, esse quadro foi sendo construído para mim do que não é sobre você. Né? Isso para mim hoje tem resumido o que é espiritualidade. Que o imperfeito, que é o perfeito, sabe? Que precisa estar bom agora. Agora precisa estar bom. Não é daqui 10 minutos, não é quando eu tiver tal coisa, não é quando eu estiver em tal lugar, com tal pessoa. Né? É agora. Porque não existe nem para trás nem para frente, é só agora. Né? Assim, então, hoje, para mim, viver a espiritualidade, o maior desafio é assim, não é só sobre mim, é sobre tudo, porque é como se eu não tivesse só aqui dentro, eu tô em tudo. Tudo isso é meu reflexo, você, minha mãe, meu filho, são partes de mim. Ou não é sobre você, que eu entendi que é sobre tudo. Né? E não é amanhã, não é depois, é quando tiver isso, quando fizer aquilo, quando tiver. É agora. Né? Então, acho que de tudo, lá desde quando eu estava na barriga, que eu desci, que eu fui para a barriga e tal, até hoje, de toda essa busca, de toda essa caminhada, é sobre esse agora, assim. E aí, na meditação, me veio um pouco esse exercício do tipo, para agora. Tá tudo bem agora? Você tá respirando? Veio essa voz. Você tá respirando? Tudo certo. Então tá tudo bem. Né? Então, para mim, essa coisa do espiritual é tipo, é agora. Entendeu? Pensa agora. Tá tudo bem agora? Então, você tá vivendo, sim, essa jornada espiritual dentro dessa experiência humana. Essa parte que eu preciso viver aqui. A sensação que eu tenho que tem várias outras partes numa coisa só. Esse acompanhamento. Né? Com certeza. Tem 2 pontos, assim, que eu vejo muito forte que podem se apresentar no dia a dia, que é sistemas de fuga e sistemas de resistências. E quando nós estamos em imersão, nós somos convidados a encarar e blindados de fugir. Bem. Entende? Isso. Então, por isso que eu percebo que a imersão ela acaba sendo tão eficaz em muitos processos. As pessoas até relatam isso eu morro de rir, né, nas partilhas, que elas estão falando disso e nem tem sabendo que estão falando. Estou falando disso. Mas eu não queria, mas nem aconteceu. Desse jeito. Dando continuidade, né? Gostaria aqui de perguntar para o Gustavo. E o Gustavo, pessoal, é essa pessoa que vocês estão vendo aí. Super calma, serena, de uma sabedoria assim ancestral. E eu mesmo participei de algumas imersões com o Gustavo e me senti extremamente privilegiado de passar por um momento e por algumas horas dentro de um padrão vibratório assim que realmente faz com que você consiga se auto-observar e observar ao seu redor de uma forma expandida, muito clara e que às vezes, se não for tão clara naquele momento, vai ficar no decorrer da tua semana, dos teus meses, porque os ensinamentos são muito grandes. E eu queria saber do Gustavo como ele vê essa comunhão entre espiritualidade, entre a mente humana, o ser humano em si. Como fica toda essa estrutura, Gustavo, nas suas imersões? Pergunta especial. Então, imagina a humanidade condicionada a uma esteira, né? Plena. E a palavra imersão ou retiro, né? É interessante porque é como se fosse um furo nessa esteira de produção. Né? Um trampolim que fura e depois joga as pessoas de novo para cima. Né? Para mudar a perspectiva. Né? Então, olha para dentro, olha para o todo, aqui embaixo, depois vai. Né?
e ela entra num novo patamar. Sem essas imersões, sem esses retiros, né, a pessoa continua naquela esteira entre dor e prazer infinito, né, e enxerga a vida só através daquele mesmo plano, né? Então a vida parece até que ela já sabe de tudo da vida, que a vida é só isso, não tem mais mistério. Então a pessoa vai lentamente criando um desenho de encurtamento e encolhimento da dimensão que é a vida. Por isso que a vida até fica menos interessante, até mais triste, né? Mais preto e branco. Quando você gera esse trampolim, reconhece pessoas que estão naquela mesma jornada, pum! Aí a vida cria novos sons. Aí você entra numa outra dimensão, que você novamente entrou numa nova esteira, um pouco mais bonita de novo. Pum, pum. Então, nesse momento, assim, a gente abre um portal para expandir ainda mais o conceito de imersão e retiro. Porque às vezes as pessoas têm, vou lá, vou encontrar meus traumas e minhas mágoas, e aí disso eu vou ficar bem. Não, não, peraí. Esse é um processinho dentro do retiro e da imersão. Tem um processo que é muito melhor, que é um reconhecimento da sua força, da sua luz, para algo muito maior. Pum, te posiciona numa dimensão mais forte, mais consolidada, mais plena, mais completo, mais íntegro. E a espiritualidade, como é que ela entra nesse contexto todo, né? Junto com a nossa mente, né? Gerando fé e esperança, como faz há milhares de anos, né? Porque imagina o caos na perspectiva da espiritualidade. O ser humano olha o caos e fala, nossa, tá tudo um caos, né? Na perspectiva da espiritualidade, o caos é uma poeirinha ali, né? A espiritualidade vem e fala assim, ei, ser humano, deixa eu colocar você numa perspectiva diferente do que você está enxergando. Falando, mas o caos era desse tamanho. A espiritualidade fala assim, nossa, então eu estou piorando o caos, colocando a dimensão errada. Você está fazendo isso com você mesmo, né? Então, espiritualidade é isso, né? Traz essa fé, esperando, mudando essas perspectivas, né? Porque num lugar onde o tempo é completamente diferente, o espaço é completamente diferente dessa realidade, o caos tem uma outra dimensão, assim, né? Em relação à dor, sofrimento, potenciais, né? Então, aqui quando a pessoa está olhando aqui, potencial parece uma coisa humana. Quando a pessoa olha para cá, potencial humano parece outra coisa, né? Então, a espiritualidade é isso, é quando ela te redimensiona, né? Para esse potencial que é a vida. Então, é isso que acontece um pouquinho nas imersões. Maravilha. E eu vejo dentro desse contexto a importância de uma imersão que ele blinda de algumas resistências, de alguns processos de fuga que podem se manifestar. E eu percebo também que a imersão ajuda a aprofundar e a levar a outros níveis de consciência se tivesse essas distrações, porque nós somos convidados o tempo todo. As distrações estão aqui. E muitas vezes são elas que não permitem a gente estar no estado de presença. Claro que estamos no comando da nossa jornada, e é importante lembrar isso, que nós somos comandantes de nossas vidas. Agora, tem alguns mecanismos que podem aparecer. Você lida muito com isso, Dani? Como é que você vê essa questão da importância das imersões dentro desse contexto? Assim, se eu for falar do ponto de vista da psicoterapia, por exemplo, né? O ganho é gigantesco. É potencial, porque as pessoas que participam de imersões, né, independentemente da medicina, e vão, por exemplo, uma sessão de psicoterapia, ela chega meio que pronta para abrir, né, a caixa de Pandora. Ela vem com uma preparação, com um olhar, com uma dose de coragem e disposição para lidar com ela mesma totalmente diferente. Então tem esse lado da pessoa que participa e que vem com essa nova, né, com essa nova resistência, assim, parece que ela vem mais acompanhada. Ela vem com tudo acionado, ela vem já, né, mais disposta, porque a gente precisa dessa energia pro processo andar. A gente sabe, né? Para tudo a gente precisa da nossa energia, da nossa vontade envolvida nisso para dar certo. Né? E então o desdobramento, por exemplo, da psicoterapia depois das imersões, ele acontece de uma forma muito mais leve e ao mesmo tempo muito mais rápida, muito mais dinâmica, porque a pessoa conseguiu enxergar coisas com uma clareza muito maior do que
um processo tradicional de psicoterapia, né? Digamos assim, em termos de, falando, abrindo além um pouco, lá ela funciona numa outra onda cerebral, que dá para ela uma expansão muito grande, então ela consegue vir mais para a realidade, para a Matrix, com uma clareza, com um mapa muito mais completo para saber, ó, agora é esse caminho, agora é esse, é dessa ajuda que eu preciso, é disso que eu tô, né? E aí o que a gente vai fazer ali é mais um plano, uma programação, uma coisa de regularmente estar ali ajudando a pessoa a ter uma rotina, criar um hábito, a ir no propósito, né? Então, a seguir aquele propósito que para ela é importante, que ela sentiu de um outro nível, porque às vezes a gente, o que a gente pensa, às vezes não é o que a gente está sentindo, e aí a mente fala demais, às vezes eu sigo um caminho que não é esse caminho do coração, né? E aí chega lá na frente e falo, cara, mas eu tinha tanta certeza, mas, né? Então, as dimensões, ela traz esse mapa muito mais completo, para depois você fazer um desdobramento nas sessões de psicoterapia, por exemplo, não só a psicoterapia, mas outras linhas terapêuticas, etc. Tem esse ganho potencial ali. Eu vou complementar essa visão da Dani no sentido de por que a pessoa se abre, né, depois de uma imersão para se aprofundar nela mesma, né? Porque existe um contexto dentro das imersões que é você observar e aceitar a vulnerabilidade como um processo natural, real. Né? Como assim? Numa imersão, eu preciso de uma imersão para observar isso. Né? Porque você observa através de si, daquela conjunto de pessoas que estão ali, o quanto que a vulnerabilidade está construindo o ser humano, né? Ah, como assim construindo o ser humano? Vou contar um segredo para vocês. Quem criou a vulnerabilidade humana foi o amor. Porque se o ser humano fosse muito forte, o amor não ia ser desnecessário nessa realidade. O amor falou assim, como é que eu entro nessas cabeças, gente? Já sei. Plim, 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 todo mundo vulnerável. Aí todo mundo ficou vulnerável. Aí todo mundo falou assim, nossa, eu tenho que ajudar fulano porque é vulnerável. Nossa, eu tenho que me ajudar porque eu sou vulnerável. E amor foi encontrando espaço, sabe? Para poder se apresentar nessa realidade, né? Aí por isso que a pessoa perde medo de se abrir, porque ela sabe que através daquela situação ela vai compreender cada vez mais formas de se amar e amar os outros também, e amar a vida, né? Aí o processo cria fluidez, né? Ela fala assim, fiquei viciada em imersão agora. Porque no final sempre aumenta a minha perspectiva do que é amor sobre a vida, né? Então, vai ser melhor esse vício do que outros vícios. Com certeza. Com certeza. Saibamos escolher os nossos, né? Saibamos escolher. E é interessante você trazer tudo isso, porque desde que eu conheci e participei da primeira imersão, eu nunca mais parei. E foi tão interessante porque isso me levou a ser terapeuta. Olha quantos portais se abriram através de uma imersão. E foi através de uma imersão também que eu descobri que eu era apaixonada pelo ser humano. Sou apaixonada por essa vida, por todos esses conhecimentos, de poder saber que cada novo conhecimento vai permitir, vai abrir um portal também de transformação, cada nova perspectiva. E um dos pontos assim de maior ganho que eu tive foi conseguir observar essas distrações que estavam se apresentando, e eu só consegui perceber quando eu estava imersa em mim, mas também me permitindo vulnerabilizar. E tem um ponto essencial que eu percebo, Gustavo, que é o campo seguro, criar um ambiente seguro para que isso floresça, para que essa vulnerabilidade floresça, para que esse amor floresça. E isso faz toda a diferença na imersão, quando a gente prepara esse campo para mostrar que existe um elo maior que nos conecta, que é o ser humano, e essas dores que estamos passando, não estamos sozinhos. Que a jornada ela é individual, mas ela não precisa ser solitária. Que a gente pode se apoiar na jornada. E a gente vai reencontrando irmãos de caminhada. A gente vai se reconhecendo, na verdade, dentro desse contexto. E isso gera uma força muito maior para os próximos passos, para os próximos níveis de consciência. Então, assim, eu estou realizando imersões desde 2011, 2012, né, que a gente vem junto com o William, realizando algumas imersões com vários temas. Já foi muito voltado para coaching. Depois a gente viu que dava para ir mais fundo. Trouxemos outras perspectivas, trazendo terapias integrativas dentro dos processos imersivos. E agora, esse poder que são as medicinas também da floresta, que podem estar integradas dentro de um processo psicoterapêutico, onde podemos também aprofundar em outras perspectivas. E aí eu queria saber de vocês, assim, como vocês acreditam que dentro desse processo terapêutico pode
contribuir nessa expansão da consciência, assim, de uma forma mais... E como podemos trazer isso de uma forma prática para nossa vida, para o nosso dia a dia. Sabedoria da floresta, ela é pura prática, né? Muito mais prático do que o ser humano. Porque o que, nesse momento, a gente entende como ser humano diz respeito ao que os livros de histórias colocaram para nós como prática, certo, errado, e etc. Só que a sabedoria que vem da natureza, que vem da espiritualidade, é de uma prática que está além apenas desse tempo atual, né? Imagina que é uma sabedoria que observa a humanidade nas suas diversas fases, situações, com N mudanças climáticas e etc. E disso ela adapta a informação para o momento que a gente está vivendo, para que a gente possa se reequilibrar com o sistema atual, né? É como se fosse um portal de reconexão. Olha, o mundo agora está assim, e está tudo bem. Vou te mostrar que está tudo bem, que o mundo está assim, e o seu papel para conduzir um momento de criação através do que você pode criar nesse mundo atual, nessa reintegração do seu poder criacional, né? Então imagina que nenhum ser humano nasceu ao acaso nesse planeta, né? E olha o que o conjunto de seres humanos vem fazendo com o planeta, tanto em nível positivo e negativo, uns mais conscientes, outros menos conscientes. Mas com certeza o ser humano foi colocado como qualquer animal nesse planeta para gerar um movimento evolutivo nesse ecossistema. E as plantas estão lá antes de nós e com certeza vão ficar até além de nós nesse planeta, só observando, né? Só observando e podendo ajudar da forma que elas sabem, com as tecnologias que se tornam chazinhos para a gente descansar, para a gente revigorar, né? Com comidinhas, né? Que dão proteínas, aminoácidos para nós, fazendo parte desse nosso ecossistema inteiro, né? Então, nessas imersões com floresta, ou com espiritualidade, ou com ciência, ou tudo junto de uma vez só, nossa, faço parte de todo esse movimento e eu ainda tenho o potencial de criar mais amor, compaixão, sabedoria para uma próxima geração viver. Uau! Tô pronto, né? Então, nessa completude, sabe? É nessa completude que eu enxergo e vejo esse movimento crescendo cada vez mais. Nossa, perfeito. A partir desse olhar, dessa cocriação, É. desse lugar. Eu ia pedir para você repetir a pergunta, que era do ponto de vista prático, assim. É, porque dentro da psicoterapia, integrando a psicoterapia dentro das imersões, como isso pode contribuir de uma forma... Para as pessoas, o resultado que elas têm. Nossa, eu acho que o maior ganho, né? Falo do meu primeiro. É entender que já tá tudo bem. Que já tá tudo certo, né? E isso parece pouco, mas é tudo. É tudo, né? Que entender essa frase, a vida é o que é tudo, assim. Então, eu digo, assim como chama o podcast Doses Terapêuticas, as imersões, ela te dá doses dessa epifania, sabe? Essa epifania de tipo, a vida é o que é, né? Aceita isso e segue, porque isso é só um pedaço, né? É um pedaço da sua existência. Vão vir outros, de formas muito variadas ainda, né? Então, ela te dá esses acessos, essas pequenas e grandes epifanias durante o processo. Então, isso de forma prática na vida é assim, às vezes a gente fica brigando com o que é, né? Brigando com aquela etapa que eu estou vivendo, que é daquele jeito, que às vezes é para ser daquele jeito, não no sentido de, uma coisa não está funcionando e, coitado de mim, eu tenho que continuar assim, não é esse caminho, mas é o caminho do tipo, tem coisas, tem até uma frase que eu vi num filme, que é assim, cara, quando não está resolvido, é porque resolvido está. Porque tem coisas que às vezes você luta para a solução daquilo, e aí tem uma hora que você tem que parar, você fala, não, peraí, deixa eu mudar o foco, deixa eu resolver outra coisa, porque de repente aquilo vai
vai arrumar um caminho. E eu tenho testado isso, sabe? Às vezes eu tô batendo martelo numa coisa e falo, "Ai, acho que eu não consigo resolver isso. Eu tô precisando de ajuda, hein? Alguém faz aí pra mim, porque aqui agora eu não vou dar, eu vou fazer outra coisa. E aí quando você volta, parece que você recebeu aquela ajuda, né? Então, acho que um dos maiores ganhos é essa calma operacional, eu queria lembrar essa palavra. Você ganha a tal da calma operacional, sabe? Que é você continuar operando, mas da maneira que é o movimento do tempo que foi dado para aquilo, porque tem problemas mais complexos que você não vai resolver sozinho, que não depende só de você, às vezes você não está maduro, e é aquele tempo, é aquele momento, são com aquelas pessoas, né? É com aquela família que você tem, é com aquele filho que você encontrou, é com ele, então assim, é uma coisa de calma operacional. Tipo, tá tudo certo, é isso, é esse hoje que eu tenho que estar vivendo, né? Isso eu já escutei das pessoas, tipo assim, gente, a minha vida continua com aqueles problemas, sabe assim, como eu não me preocupo mais, tem algumas coisas que vão e se resolvem, né? As coisas vão acontecendo, as pessoas vão se reunindo, aquilo que estava me incomodando tanto, não é nem que mudou tanto, mas é porque eu me incomodo menos, sabe? A coisa começa a vir de dentro para fora. Acho que o ganho maior é que você começa com um movimento assim, de dentro para fora. Então, não é mais o que vem de fora para dentro que incomoda mais. É do tipo, como que eu vou olhar, né? Para aquilo? Qual é o meu olhar sobre aquilo? Fantástico, Dani. A vida é o que é, a vida é o que é. E essa frase realmente ajuda a soltar, a ficar mais leve. Dá até um respiro, ó. Perfeito. Tem uma frase também, assim como a vida é o que é, a gente falando de doses terapêuticas, né? Que faz muito sentido para mim. Tá tudo certo, no tempo certo, com as pessoas certas, no lugar certo. Então, quando você entende que tá tudo bem, que foi esse olhar que você trouxe de tanta contribuição agora, isso alivia esse peso de ficar carregando, né? Muitas vezes que a gente carrega. E tem uma frase também que eu gosto muito, que é do professor Horácio Frazão, que ele diz, né? Você é responsável por tudo, mas não tem culpa de nada. Excelente essa frase. Excelente, lembrar da autorresponsabilidade, né? Que é essencial para ter essa liberdade. E Viktor Frankl fala muito sobre isso, que não existe liberdade sem essa autorresponsabilidade. Lembrar disso. Bom, estamos caminhando para o fim. As considerações finais desse casal maravilhoso aqui que nos visitou, estreando, né, nossa estreia aqui com o nosso podcast, Doses Terapêuticas. E Veio lá de Brasília para estar aqui com a gente na Chapada dos Veadeiros, primeiro podcast da Chapada dos Veadeiros, fiquei sabendo recentemente. Eu queria convidar vocês a trazer, assim, uma mensagem, né? Foram muitas doses terapêuticas durante todo esse processo, muito enriquecedor. Eu vejo quanta sabedoria que você traz, Gustavo. Gratidão, assim, nas suas palavras tocam num lugar diferente, outra vibração, né? Quando a gente fala com alma, quando a gente fala com coração. E eu gosto muito de transbordar de forma visceral, trazer isso. E como é bom ter espaços autênticos, seguros, para entrar em contato com as nossas emoções, com as nossas questões e relembrar para que nós estamos aqui, o nosso verdadeiro propósito. Então, gratidão por todas as palavras. A Dani também, assim, em muitos momentos me trazendo esse lugar de humanidade. Ele falou, olha, passamos por isso, estamos todos juntos, somos psicólogos, terapeutas, mas estamos aqui na mesma jornada. E isso nos conecta numa outra dimensão. E mostrando que tem vários estudos, né? Tem várias evidências científicas, mas também existe muita sabedoria ancestral que vem trazendo e vem falando disso há muito tempo, que a ciência está comprovando agora, mas isso já é trabalhado e falar. Existe essa biotecnologia disponível para nós, também muitas biotecnologias, para trazer esse impulsionar do despertar humano, que essa também é a proposta dos doses terapêuticas, para que esse podcast pode ser essa pílula de despertar diário, semanal, na vida. Então, quero convidar vocês a deixarem uma mensagem para todo esse público dos nossos podcasts. Mensagem final é só o começo. Boa! Vou traduzir agora. Os últimos anos
ser humano começou o processo de abrir um novo espaço para coexistir. Esse espaço era natural, cada um podia existir de forma natural, foi fechado para espaços onde as pessoas tinham que ser conforme a expectativa do outro. E esse espaço está se abrindo novamente através de pessoas, né? Então, a gente abriu esse espaço na nossa vida. Na verdade, primeiro ela, depois eu. Ela primeiro abriu espaço, eu mergulhei dentro do espaço dela, de coexistir de forma cada vez mais natural, autêntica, buscando as nossas essências e evoluindo através da nossa coexistência, né? Dentro disso, mais pessoas foram surgindo, pessoas como a Enza e o William, que estão abrindo também novos espaços de coexistir de forma autêntica, com o máximo de luz, com o máximo de amor em relação a toda essa realidade interessante, bagunçada, complexa e simples ao mesmo tempo. E agora esse é um chamado, esse é um convite que todos vocês façam parte desse espaço de coexistir dessa forma, abraçando todo o mistério da vida, do ser, da luz que nós somos, né? Então, através de conteúdos, através de imersão, sejam bem-vindos a essa nova jornada. Gratidão. Gratidão, arigatô. Arigatô. Namastê. Bom, uma coisa que eu falo para os meus clientes é que para eles sempre foi muito importante que eles nunca, muitos me falam, eu nunca tinha pensado sobre essa perspectiva, né? Que é você ser o amigo, sabe? Muitos chegam lá, a fala às vezes, quando a gente quer fazer esses mergulhos e sabe que tem alguma coisa que a gente julga que não está funcionando, né? Então eu falo para eles assim, então, primeiro você tem que se tratar com carinho, sabe? Tem muito carinho com tudo isso que você está querendo mexer, né? Tem muito carinho, muita amorosidade, muita coragem, mas o principal é essa amorosidade com você mesmo, esse carinho, porque olhar para as coisas que não estão funcionando, eu preciso de energia, eu preciso de disposição, então tem que olhar com carinho, com amorosidade e ser meu melhor amigo, porque muitas vezes nesse processo a gente é o nosso pior inimigo, porque quando a gente acessa coisas que a gente acha que não estão funcionando, às vezes a gente vai para um espaço de desespero, porque acha que aí agora eu vi tudo e não era isso que eu queria ver, ou para um espaço de ignorar, né? E nenhum dos dois me leva para isso que eu quero, né? Chegar lá na frente, para esse caminho lá na frente. Então, essa coisa de se olhar com carinho, se olhar com amorosidade, se olhar sem se excluir. E aí eu tô falando de uma experiência pessoal, né? Que eu tinha o tempo todo, quando eu comecei a tirar as camadas, eu tinha o tempo todo que falar para mim. Então, vamos olhar para isso com mais carinho, com mais amorosidade. Vamos ser sua melhor amiga nesse momento agora, porque não é o momento de desistir. É o momento de prosseguir. Então, e aí eu tenho que repetir isso pra mim sempre, tá, gente? Tô aprendendo também. Todo dia eu tenho que lembrar que eu tenho que ser minha amiga, que eu tenho que olhar com amorosidade, com carinho, mas com coragem também. Porque é essa coragem que vai te dando energia para você trabalhar. Porque é assim, né? Esse caminho é de trabalho, todo dia um pouquinho. Todo dia. O que é possível naquele momento fazer. Perfeito, gratidão, Dani, imensa por tantas doses terapêuticas e assim, eu saio daqui preenchida, com vontade, assim, ficaríamos 3 horas, eu acho, ficaríamos 3 horas aqui dentro desse podcast tão rico. E uma coisa que me ajudou a relembrar esse podcast dentro desse olhar que você trouxe, de tratar com carinho e relembrar que não é hora de desistir, que é hora de prosseguir mesmo. Eu sinto que é um convite muito importante para trazer. Eu quero deixar também aqui um convite para todos que estão nos assistindo nesse podcast. Os desafios, eles chegam por um propósito. E tudo depende da forma como a gente escolhe lidar com cada um deles. Há muitas situações que acontecem na nossa vida, ela não é boa nem ruim. Depende do significado que nós vamos colocar e atenção para aquilo. Então, eu quero deixar esse convite. Como podemos ressignificar dentro dessa jornada? Entrar num lugar de não mais dualidade, bom, ruim,
que muitas vezes geram essa confusão. E como seria voltar para o centro, reconectar com a nossa essência e ouvir a partir do nosso coração? E qual o melhor que você pode fazer hoje? Qual o melhor que você pode fazer hoje? Se é isso, tá tudo certo. Tá ótimo. O importante é continuar. Esse lugar de constância, de determinação, de consistência, vai nos ajudar a alcançar outros níveis, não só de consciência, mas de bem-estar na nossa vida, de leveza, de plenitude, que é uma construção de cada dia. E eu sinto que foi muito isso, assim, dessa dose terapêutica de hoje, né? Lembrar que é uma construção e que nós estamos aqui para relembrar o que nós queremos co-criar a partir desse novo estado de consciência, a partir desse novo olhar. Perfeito. E eu aqui em êxtase, com o coração transbordando de amor, de alegria, pela presença de vocês, por vocês serem o nosso casal estreante aqui no Doses Terapêuticas podcast. E que todos tenham sentido o que eu senti aqui nesse momento de expansão, de alegria, de amorosidade, de paz, gente. Está uma paz nesse ambiente aqui que vocês não têm noção. Eu espero que tenham noção assistindo. E agradecer de coração pela presença de vocês, casal Dani e Gustavo na Caniche. Eu fiquei muito feliz, assim, para mim não poderíamos estrear melhor. E o Gustavo falou uma coisa no início que me chamou a atenção. O Gustavo chamou aqui esse podcast de portal. O Gustavo chamou o nosso podcast de um portal, quer dizer, o portal Doses Terapêuticas, que é daqui para todos vocês com muito amor, com muito carinho. Gratidão por assistirem e estamos juntos sempre. É isso aí, vamos juntos. Gratidão, gratidão, gratidão. E que sejam novos podcasts com vocês aqui, que seja um portal que vocês possam vir muitas vezes. E seguimos unidos nas emissões, em todos os portais que virão. Namastê! Gratidão, gratidão.